A paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. Alguns versículos eu gostaria de falar para vocês. São textos aleatórios, como Lucas, Tito, Mateus. Primeiro vamos ver o que a Bíblia fala sobre renunciar. Renúncia na Bíblia, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Jesus quis dizer com renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo significa dar fim aos desejos pessoais. Olha só, não é fácil. Oferecer-se para ir aonde o Senhor quiser e dedicar-se completamente a realizar a vontade dele. O que devemos renunciar para seguir a Jesus? A regra é clara: para quem quer seguir a Jesus, renúncia e cruz. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele não diz que todos têm que segui-lo. A regra é para que os que querem ir com ele fazer parte do seu grupo. Renunciar a si mesmo não é autonegação, automutilação ou autodesprezo, como alguns de forma errada pensam. O que a Bíblia fala sobre abrir mão? Lá em Mateus 10:39, na versão NVT, diz: quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Já em Lucas 9:23 diz: Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Lá em Tiago 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não é esse. É Tiago 2:12 que diz: a graça ensina a renunciar a tudo o que desagrada a Deus e aos desejos do mundo e a viver em devoção a Deus. Então, observaram esses versículos? Em Lucas 9:23 diz que se alguém me quer seguir, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar os nossos desejos, as nossas paixões, muitas coisas que desagradam ao nosso Deus. Como, por exemplo, novela não agrada a Deus, certos filmes não agradam a Deus, certas séries, eu acredito que a maioria não agrada a Deus. Vocês entendem que às vezes a gente até assiste para observar, para aprender algo, né? Tirar algo dali. Mas não é bom, porque tem muita coisa que incentiva ao que não convém. E é aquilo, às vezes você perde até tempo assistindo aquilo como uma novela, uma série. Você assiste hoje uma partezinha, vamos dizer assim, no outro dia você já tá ansioso, você às vezes, quando é uma série, você quer, às vezes, se deixar, você assiste a série toda num dia só, né? E às vezes vai dormir tarde, isso e aquilo, ou seja, troca o tempo que deveria estar descansando, por exemplo, ou fazendo, não sei, alguma coisa para as pessoas que são aí mais da noite, né? Que também tem essa configuração. Que muitas pessoas são assim, né? Sempre gostam de estudar à noite, gostam de fazer alguma coisa à noite, tem mais. É como que rendesse mais à noite para essas pessoas. E não é fácil, às vezes, fazer uma transição, né? De colocar o despertador, de ter um certo cuidado. Pessoas TDAHs, autistas têm essa tendência de dormir tarde, né? É o que os estudos nos comprovam. Isso é explicado, né? Porque muitas das vezes eu dormia, eu sempre gostei de ler às 10 horas da noite a Bíblia.
algum livro evangélico. Eu sempre gosto de livro evangélico, né? E eu lembro que sempre eu deixava pra noite, porque como a casa às vezes sempre tinha casa pastoral, tinha famílias, pessoas, né? Aí aquele movimento de entra e sai, enfim, após o culto, às vezes ainda ia conversar, às vezes morava em casa conjugada, vizinha à igreja, como por exemplo, Sítio Novo, a casa era conjugada, né? Que é o tempo assim mais de que eu lembro das experiências aí pastorais da minha família. Então, terminava o culto, praticamente ficava aquela rodinha assim dentro da igreja, às vezes ia lá para a área de casa, para a calçada, tomar um café, alguma coisa do tipo, conversar, botar os papos em dia, vamos dizer, ou fofoca santa, enfim. Às vezes não era fofocar, é conversa mesmo, amizades, né, normal. Coisas de jovem, coisas de adultos, porque na época eu era criança, né, então não era jovem, mas assim, tem alguns jovens que eles se reuniam, tem a maioria era pessoas da idade mesmo, os adultos. Às vezes os jovens se reuniam, mas era mais no centro, né? Sempre iam para outro local, que era mais o centro da cidade. Mas na rua lá de casa sempre era mais as pessoas, vamos dizer, de mais idade. Mas eu, como criança, era difícil às vezes eu estar no meio dos jovens, porque não gostava muito, porque era criança, né? Às vezes eu tenho que ficar com os idosos, praticamente, as pessoas mais velhas. Aí foi se passando o tempo, fomos para Lagoa de Velho. Lagoa de Velho já tinha uma distância da casa pastoral para a igreja. Em partes era uma coisa boa e ao mesmo tempo a gente é acostumado com a casa conjugada, né? Praticamente 5 da manhã começava o culto matutino, a gente já acordava. Eu que sempre fui muito dorminhoca e Jesus sabe que eu tenho uma dificuldade de jejuar, porque eu amo café de manhã. Se eu pudesse acordar já estava o café na cama. Ou seja, ou pronto, né? Então assim, eu sou dessas, né? Antes de tomar banho, eu prefiro comer. Então, como eu disse, depois do café eu me expresso. Não gosto de falar com ninguém, geralmente meu na minha, né? Sem antes não tomar um café. Então assim, gosto também antes, claro, de fazer meu devocional. É uma das coisas que assim, talvez que eu mais gosto e talvez é de ler no silêncio pela manhã. Então assim, pra mim a única coisa que eu faço é antes de tomar café. Eu gosto de orar, né? Que pra mim a oração é uma meditação. Meditar na palavra é uma forma de meditação como nós cristãos. E um momento na oração, um momento de louvor, né? Coloco um louvor, eu sempre gostei disso. Ultimamente nem tenho tido esse tempo assim, mas sempre que eu me esforço, eu pego na Bíblia, leio um pouco, oro um pouco e tô conectada com o Senhor, né? Mas eu gosto quando tiro mais tempo. Esse tempo, principalmente junto com a adoração, que é muito importante. Acho que é algo que preenche o ser humano, porque só Jesus ele pode dar a eterna alegria ou nos completar verdadeiramente, né? Como seres humanos, às vezes nós precisamos ir atrás, vamos dizer, de certos prazeres, alguma coisa que nos dá prazer. Como assim? Se comprova uma das coisas é o TDAH, mas isso não queremos justificar, né? Tô só falando de uma forma de certas pessoas que assim agem. Ou seja, tem muitas pessoas que, às vezes, certas circunstâncias, né? Às vezes até um trauma da infância, alguma coisa do tipo, levou aquela pessoa, criança, jovem, enfim, a ter uma vida até na fase adulta de vícios. Então, a única coisa que pode preencher é o quê? A oração, a adoração, eu sempre falo isso. A palavra de Deus é tipo assim, buscar mesmo o Senhor, ter tempo do Senhor para ser preenchido. Mesmo assim, às vezes, a maioria das vezes ainda tem que socorrer atrás, né? Ou ir atrás da terapia, porque é uma coisa desafiadora para nós seres humanos. Não que a gente limitamos o poder da oração, o poder da palavra, o poder do louvor, porque a palavra liberta. O louvor também tem um grande poder, né? Dependendo do louvor. É muito importante a gente ouvir músicas
gospel, né, vamos dizer assim, certo, com letra, porque existem as músicas seculares que não é tão bom para nós cristãos ou quem de fato tem um certo conhecimento. Por mais que tem letras seculares que tem letra, né, a gente sabe disso, mas às vezes não nos faz bem. Igual alguns louvores que também a gente vê que quando a gente canta e tem aquela coisa da melancolia, se a gente não prestar atenção, a gente tá cantando uma coisa que não é bom, né? Bom mesmo, eu acredito que é os louvores de adoração, quando você está ali enaltecendo o Senhor, porque eu acho que o intuito do cristão é adorá-lo em espírito e em verdade, né? Mas às vezes quando começa a enaltecer ou engrandecer o ser humano ou algum do tipo, já não é tão legal. Mesmo assim, muitas das vezes nós cantamos, porque eu acho que cada um também tem suas formas, tem seus processos na vida. E às vezes as circunstâncias que o Senhor permite na nossa vida, na nossa história, pra gente contar, testemunhar. Eu acho que muitas coisas que o Senhor faz conosco é para testemunharmos e glorificarmos o nome dele. Muitas das vezes, às vezes esse processo leva tempo, por exemplo, às vezes você passa sei quantos anos achando que tem depressão. E às vezes é o que? Um sintoma do autismo, Chandal, se eu não me engano, né, se assim se pronuncia, sintomas do TDAH, coisas que a pessoa sente, é bem parecido com alguns sintomas da melancolia. E às vezes a pessoa simplesmente nem é isso, às vezes é um outro sintoma que está causando aquilo, né? Então, assim, a gente tem que buscar conhecimento, cuidar da saúde, para ter o esclarecimento que precisamos, enfim, se cuidarmos e também vermos que tem coisas em partes que às vezes nem tudo é demônio, nem tudo, né, como alguns pensam. É claro que o inimigo às vezes quer aproveitar da situação para nos afligir, para nos entristecer, para nos, enfim, simplesmente o inimigo vai querer o quê? Destruir nossos sonhos. Eu acredito que o inimigo sempre vai querer destruir nossos sonhos, mesmo que sejam os sonhos de Deus. Isso não é feio? Isso não é terrível? E sabia? E quem ele vai usar? Pessoas usadas por ele. Só não é pessoas que querem o nosso bem, mas pessoas que são usadas por ele com o espírito da inveja, que vai tentar paralisar os nossos sonhos. Que muitas vezes nossos sonhos são os sonhos de Deus. Então eles tentam se usar, eles são, na verdade, as pessoas são usadas pelo diabo, pelos adversários de nossas almas, para destruir o projeto do Senhor. Muitos casamentos são destruídos por causa do quê? Às vezes é a falta de sabedoria do casal, mas muitas das vezes é obras ocultas. Como eu postei hoje um vídeo lá no Face, né? Quem quiser ir lá conferir, no Face Influenciando a Graça, vocês vão ver um pastor comentando, na verdade ele postou um vídeo, né, ele falando, postou um vídeo da moça falando, uma própria bruxa, algo do tipo, que ela fala da magia, né, que ela faz, e ela falando que pega em todo mundo, até todo crente, só não pega naquele que é puro, 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 puro de verdade, de coração. Olha que coisa linda. Então assim, enquanto você tá puro, puro, é como que aquele mal não afetasse. Mas às vezes quando a gente já damos lugar para um pouco de malícia, desse daqui ele já pode nos afligir. Então assim, por isso que nós temos que estar vigiando, até pastores, porque quando damos lugar para o inimigo, que é isso, não vigia, o coração não é puro, como a Bíblia diz, temos que ser limpos de mãos e puros de coração. Aí o inimigo entra na mente para confundir, para sentirmos inveja do outro, para perseguirmos o outro, para darmos lugar para o diabo. Só não é para Deus. Por isso que nunca foi a vontade do Senhor coisa ruim, né? A gente tem que ter amor pelas pessoas, tem que amar e tem que ser como o Senhor quer. E muitas das vezes deixamos o coração inflamar, porque pessoas que dão lugar para o inimigo estão feridas, aí findam ferindo, né? Aí a gente, às vezes, quando somos feridos, aí é tipo aquele ciclo repetitivo, aí vamos findar ferindo, mas não é bom que a gente façamos o que fizeram conosco. Porque muitas vezes a raiva, na hora da raiva ou das circunstâncias, a gente quer falar umas verdades, né? E
Enfim, é bom quando refreamos a língua. Então, renunciar requer, ou seja, uma vida cristã requer muita renúncia. E, às vezes, esses prazeres carnais que muitas das pessoas, principalmente as pessoas que não nasceram no berço evangélico, claro que tem algumas que nasceram e mesmo assim se afastaram, foram para a prostituição, foram para as drogas, algo do tipo. Porque um vazio, alguma coisa que ainda não foram preenchidos, eles deixaram ser guiados, como eu estou falando, foram deixados ser influenciados por alguma dor da rejeição, do abandono, algo do tipo, isso que eu quis falar, quis dizer. E que levou a pessoa que ia praticar coisas que ela talvez nem queria, né? Como a prostituição, o alcoolismo, algo do tipo, drogas no geral. Então, assim, quando a gente fala de alguém ou quando a gente olha para alguém, a gente não tem que olhar com um olhar de julgamento, né? A não ser aqueles que às vezes não deixam maldade, porque tem gente que são tão perversas que eles não querem mudança. Então, quem não quer mudança, para mim já é do maligno. Porque a pessoa não quer mudança, não quer mudar, simplesmente, muitas das vezes é porque a maioria são sociopatas, psicopatas, que eles fazem as coisas e parece que esquecem ou são frios, não estão nem aí, não tem empatia, né? Então, assim, é complicado. Só Deus para ter misericórdia. Que Jesus nos guarde e nos proteja no livro do mal. E o vídeo lá, ela falando que as obras de bruxaria que pega em todo cristão, a não ser que seja muito puro. Então, por aí a gente tira aqui as setas que a gente sente, né? Seta de voodoo, ou que for, são essas coisas que são lançadas. Pra mim, são gente traiçoeira, gente invejosa que quer realmente destruir as pessoas por inveja, ou seja, a vida financeira, sentimental, o que for. Porque às vezes faz as obras nos deixar sem força, nos deixar doentes, a gente sem força, doente, com o psicológico abalado, que é o que eles fazem para confundir nossa mente. É tão terrível o que eles fazem, eu já comentei isso em algum vídeo, né? E talvez alguém ache que era besteira assim quando eu falava, e não é. Porque é algo que eu já passei, né? Bem parecido. Que é tão nojentos, eles são tão nojentos, que ela relata que tem pastores impuros, pastores imorais, pesquise, como diz. Nem todo taxista é ladrão, nem todo pastor é ladrão, mas do jeito que tem taxista ladrão, pode existir pastor ladrão, pastor imoral. Isso é incrível, né? Um povo que era para ser santo, zeloso, lindo, maravilhoso, mas infelizmente são seres humanos imperfeitos. E às vezes toda coisa quer ser pastor. E ela falando que muitos pastores procuram ela para fazer obras para eles ficarem com meninas, com pessoas. Vocês têm noção que é isso? Vocês sabem que nojenteza tamanha é essa? Quem sabe a maioria abusar. Ou seja, fazem lá maracutaia para que as meninas se apaixonem por eles. Fique confusa, né? Com certeza sim. Quem sabe não seja para fazer o que quiserem ou como querem. Então, dessa forma, também existem as psicopatas que fazem isso. Eu sou prova viva de algo que eu passei. Então, assim, é algo tão terrível que a gente fica assim, Jesus, como são tristes, né? E aproveitam dos inocentes, dos ingênuos, para querer abusar, para quererem usar a podridão deles. São pessoas que nunca foram libertas. Para mim, todos que vieram do mundo, né, nunca foram transformados verdadeiramente pelo Senhor. Porque às vezes eu penso, será que algum nasceu já com essa índole? Acredito que não. A maioria das pessoas que nascem no Evangelho são inocentes. Por mais que às vezes, como eu digo, venha cair na prostituição, venha cair no vício da bebida, da droga, porque está ligado ao que é a falta do pai, a falta da mãe. Simples assim. Então, faz com que a gente leve a praticar coisas que não, para nos dar prazer, para nos preencher, né? Por causa da falta. Como alguns vícios, como a pornografia, por exemplo, é um dos maiores vícios, né? A maioria dos homens.
a bebida, o álcool, a prostituição. Então, assim, para seguir a Jesus tem que renunciar a tudo isso. Não pode se deixar se levar por a dor da rejeição, pela dor da humilhação, pela dor do abandono, pela dor da traição. Porque às vezes quando alguém é traído, às vezes quer dar o troco, né? Descontar. Quem foi traído sabe, né? Então a gente às vezes quer descontar. Porque você tá com alguém, é você respeitar. Você tá com alguém aqui, às vezes passa fulano ou beltrano. Não tem pra que alguém que está contigo tá com o olho em fulano ou beltrano. Porque é falta de respeito, mas muitos são, como diz, sem juízo, ou ameninados, ou ameninadas. E às vezes não tem noção da coisa, né? E a Bíblia diz que quando alguém olha para uma mulher com desejo, já adulterou. Não precisou ir para a cama. E às vezes a maioria faz isso. Às vezes olha e já ali já cai na prática da masturbação, da pornografia ou algo do tipo. Enfim, já pecou, adulterou. Não é incrível? Não é forte? Mulheres pode acontecer isso também, sim. Se desejou alguém um marido que é dos outros. Se desejou alguém, às vezes é casada e fica desejando marido ali ou homem ali. Porque é mais bonito, mais forte, porque isso, porque aquilo. Porque o marido, porque não se contenta com o marido que tem. Ou não dá conta do recado. E em vez de deixar, fica com os pensamentos maus. Ou fim das vezes caindo na prática do adultério. Então assim, são coisas que levam o ser humano a fazer isso, né? Eu já vi com meus próprios olhos praticamente pessoas casadas dentro da igreja tá se exibindo para homem casado que chega diferente na igreja. E a pessoa casada não se tocar, né, com o espírito de Jezabel, espírito de prostituição, e se ir andar no meio da igreja para lá e para cá sem necessidade de cantar e ficar à frente, assim, próximo ao grupo, mas bem na frente da pessoa que está de fora, simplesmente com o espírito para o homem, atrair olhares para o homem, né, para homens olhar e cair e pecar. Às vezes não vigia na forma de vestir. Então, e às vezes fica sensualizando, provocando, porque isso é provocar adultério, né? Muitos acham que é só ir pra cama. Gente, tem cada coisa. Porque eu não nasci ontem, né? Sempre fui da obra, nós somos da obra, nós temos experiência pra contar e não é pouca não. Então, temos que ter um certo cuidado, temos que ter muita vigilância. Graças a Deus, minha casa, eu posso dizer debaixo da graça de Deus, né? Até hoje. Espero que nunca aconteça isso. Meu pai nunca adulterou. Meu pai pode ter se prostituído antes de aceitar Jesus, pode ter sido o que for antes de aceitar Jesus. É claro que ele não é santo, ele não é perfeito, ele é meio ignorante, que já vi da roça, você falou isso. Mas ele nunca adulterou minha mãe quando, após o matrimônio, por isso que talvez muitos perseguem, né? Tem gente tão terrível que é cínico, sonsos e são podres, são imorais, mas querem ter o direito de julgar alguém às vezes que é mais grosso. É melhor ser um homem mais grosso, alfa, né, vamos dizer, devido à sua configuração, do que ser um adúltero, do que ser um traidor, do que ser um sonso, desconfiado e ser podre. Eu não estou julgando ninguém, tá? Até porque eu sempre quis casar com filho de crente, com filho de pastor. Por aí vocês tiram. Eu não estou julgando, eu nunca julguei ninguém, nunca falei algo para atingir. Eu sempre falo e ensino a verdade. Agora se alguém se tocou, doa quem doer. Eu não, em certas partes eu não aliso, mas acho que a forma que eu falo não agrida ninguém. Talvez agrida sim a esses safados que são perniciosos para mim, que são impuros, né? São pessoas que, infelizmente, não são todas, a gente não pode julgar ninguém. Mas Deus sabe quem é quem na intimidade, Deus sabe quem é quem verdadeiramente. E muitos precisam renunciar a essas coisas, mesmo às vezes
se dizendo cristãos. Né? Porque tem questão de caráter, questão de domínio próprio, questão de conhecimento, de buscar conhecimento, deixar os nossos costumes. Então, gente, renunciar a isso, é renunciar ao mundo, é renunciar. Ai, quantos anos que eu renunciei a TV, praticamente? Quantos anos eu renunciei a tanta coisa? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca me droguei, essas coisas como eu sempre falo isso. Mas, às vezes, tem que renunciar a TV, tem que renunciar a série, tem que renunciar a essas coisas. Jogos, que não é errado, né? Um jogo quando ninguém é jogador, não, ele não é condenado porque joga. É a profissão dele, às vezes Deus usa ele ali mesmo no campo para ganhar almas, para ser um exemplo. Onde o Senhor nos coloca, a gente é luz. Jesus mesmo andava no meio de todos. Mas tem pessoas que às vezes renunciam, vamos dizer, à idolatria, aquela coisa tipo assim, ai, porque eu estou em um jogo, eu vou ter que assistir, vou estar ali gamada porque eu preciso assistir. E às vezes tem coisas prioridades, né? Vamos dizer, a família, algo do tipo, e às vezes não prioriza. Como o celular. O celular é uma droga, o celular é um vício, o celular é uma idolatria para Deus. Eu preciso ainda, né? Diminuir o uso do celular, ou de redes sociais, ou algo do tipo, porque são vícios, mas o meu vício é o que é evangelizar, já perceberam? Porque quando a gente é avivado, a gente tem esse desejo de, se pudéssemos estar dentro da igreja, pregando, falando de Jesus na rua, em tudo que é canto, andando, anunciando o reino dos céus. A gente não quer fazer outras coisas, mas num momento como às vezes não dá, a gente vai e se preenche fazendo a vontade do Senhor. Porque é algo que Ele nos chama, é algo que nos preenche, é algo que nós quer anunciar o que Ele fez conosco, Ele nos quer contar as maravilhas, os milagres, os prodígios, vamos dizer assim, anunciar as boas novas. Isso não nos impede de trabalhar, de fazermos outras coisas, eu sempre falo isso. Hoje eu postei um vídeo de uma missionária, né, TSB, ela, como criadora de conteúdo, blogueira, vamos dizer assim, fez um resumo do dia dela em trabalhar. E no final do dia ainda foi pregar na igreja. É isso, nós somos seres humanos. Como qualquer uma outra pessoa. Precisamos trabalhar. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos se sustentar, né? Gente que não tem noção, que impede isso, não é isso? Por que será? Uma inveja disfarçada? Tem gente que às vezes ele quer ver bem, mas melhor que eles não. Então, vigiemos com isso. Nós possamos ter amigos de verdade, pessoas maravilhosas, que veja a nossa dor, a dor do próximo, que não pense só em si, né? Então, gente, já citei alguns versículos, acho que eu citei o Mateus 10:39, que diz assim: quem se apegar à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por causa de Jesus, a encontrará. Tem outro versículo lá em Lucas também, 14:33, porque eu leio 9:23, mas o 14:33 diz assim: todo aquele que não renuncia a tudo quando tem, não pode ser discípulo de Jesus. Esse renunciar a tudo quer dizer assim, tem outro versículo que ainda fala, que não deixar pai, mãe, marido, é tipo assim, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Vocês têm noção do que é isso? Esse deixar não é abandonar, quer dizer assim, que às vezes a obra do Senhor, a vontade do Senhor de fazer o ir é mais importante do que isso. Às vezes você tem que abrir mão pelo momento, às vezes você tem que abrir mão por algumas horas, alguma coisa do tipo, às vezes até por dias, para ir pregar num canto, para ir ministrar louvor no canto, e às vezes a família ou alguém não pode lhe acompanhar, então você está o que? Deixando por amor a Cristo. É isso, eu entendo assim, dessa forma. E muitas das vezes, esse tempo, às vezes também o Senhor permite um tempo de espera para algumas pessoas. Eu já passei por isso e eu já vi um testemunho de uma missionária, bem parecido com o meu praticamente. Ela teve um relacionamento, como eu fui noiva, não deu certo. E ali o Senhor pediu para ela ficar praticamente só.
porque queria ela só. Aquele momento era dela só de fazer a obra do Senhor, de dedicar. E ali o Senhor foi enchendo ela, né? Ela buscando o Senhor. Parece a minha história. E ali o Senhor foi capacitando para ela pregar. Após 10 anos, conhecer o seu verdadeiro escolhido, que era a pessoa que o Senhor queria. Então isso acontece. Praticamente, quando eu vim para cá, eu fiquei praticamente 10 anos fazendo a obra das Marias. Após um noivado, como a maioria sabe, após esse noivado eu caí nesse lado que foi engano a psicopata. E nisso, eu fiquei praticamente 10 anos sozinha nas Marias fazendo a obra do Senhor. E nesse período, sozinha, sem beijar ninguém, eu me dediquei ao Senhor. Vim pra cá, pra rua, pra Bom Jesus. Foi quando eu conheci um moço. Nesse período de conversa, nada demais. Com poucos dias, ele praticamente arrumou outra. Aí um dia eu tava chorando, frustrada. Eu falei, meu Senhor, eu fui pra tua casa, escutei lá uma profecia profetada. E eu comigo mais um engano, Senhor. O Senhor é Deus de confusão. Aí eu falando, Senhor, adormeci. Sempre tenho isso de orar. Quando eu vim pra cá, pra Bom Jesus, teve uma noite que eu chorei, porque eu não queria vir enquanto o Senhor não realizasse o que Ele tinha prometido, que era isso, né? A questão do meu escolhido. E eu falei, meu Deus, eu vou pra aquela cidade, eu não tô com vontade de ir. Mas se o Senhor... Mas quem sou eu? Tava orando pra Deus, né? Preparar pra vender a casa que meu pai tinha em Lagoa de Velho, pra poder a gente comprar outra. E assim... saímos daquele lugar, quando ele se aposentou, né, pelo INSS, um salário mínimo, e eu fiquei comigo assim. Orei 7 anos de Jesus para o Senhor abrir a porta da casa, da venda da casa, tudo, mesmo com aquela coisa de não querer sair daquele lugar. Diante de Deus, eu falo isso com toda sinceridade no meu coração, que às vezes até hoje eu falo, Senhor, eu saí de um sítio para vir sofrer na cidade, Senhor, essa não era a sua vontade. E o Senhor sabe que eu não fiz nada demais. E o Senhor sempre falando comigo, né? Ele é tão lindo que Ele nos consola. E nessa noite que eu chorei, adormeci lá na Maria, que eu acordei de madrugada com aquela voz no quarto. Sem progresso, não há destino. Vendo? Porque o Senhor sabe aonde nós temos que estar. Ele vai nos guiando. Às vezes tem que nos colocar dentro de uma caverna para depois chegarmos aonde Ele quer. E às vezes nesse período é um período de aprendizado, de experiência. Nesse momento, as portas fechadas e muitas vezes eu vi aquela injustiça, né, de pessoas que é invejosas, como se diz, amigas, mas às vezes tem um emprego, quer as coisas mais que é para os outros. Então não sabe indicar, não sabe falar, mas fofocar sabe. E nesse período das Maria, deixei currículo em Macaíba, surgiu uma oportunidade uma vez para fazer um treinamento na farmácia. E nem em nenhuma loja, nada. E o centro ali todo, eu praticamente, que é o que eu conheço mais, né? Eu sempre entreguei currículo. Então, por aí se tira as coisas que acontecem. Que às vezes nós achamos que é permissão de Deus, mas às vezes achamos que é injustiça. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Se passaram o tempo, como eu falei, vim pra cá. Chegando aqui, eu vim com a garantia da palavra. Mas no momento que eu vim, aí o Senhor foi falando comigo. Como nesse dia eu chorando, triste, falando, Jesus, mais um engano? Porque o Senhor sabe a nossa ingenuidade. O Senhor que é criado de casa, para o trabalho e para a igreja, né? Aí escutei a voz, adormeci, né? Quando sonhei com a prima minha dizendo, Kessia, é porque tentaram destruir o projeto. Você ia casar com o filho do pastor fulano de tal. Nisso eu acordei assim, eu falei, mas Senhor, ele é tão novo. Porque eu não tinha essa mentalidade assim, né? Eu não tive essa maldade. Eu cheguei a ver uma vez, mal, acho que a gente pegou na mão. Mas minha irmã, uma vez, no dia que essa pessoa foi pregar, eu tinha tido um sonho antes. Pra vocês terem noção como Deus fala, mas às vezes a gente não tá ligado, né? Os pensamentos.
às vezes a inocência, a falta de maldade, de simplesmente de malícia, que a gente não tem malícia. E acho que eu já tava tão acostumada, tipo assim, tão desanimada, que eu nem dava mais crédito, né? Aí eu falei assim, ela falou isso, né? Eu falei assim, meu Deus, será? Eu nem tive esse pensamento quando vi. Por mais que uma das minhas irmãs tinha falado assim, quando viu a foto, né? Que a gente tirou uma foto após o trabalho com os jovens. Ele falou assim, a cara de um focinho do outro. Aí eu falei, é indireta? Ou alguma coisa, eu falei assim, é bem que se fosse mais velho dava certo mesmo. Ainda falei isso, né? Retruquei. Não sei se ela estava sendo usada pelo inimigo para dizer isso, uma piada. Usada pelos Saúl, né, da vida. Aí eu na minha, aí eu falei, meu Deus, será que é ele? Será que é a pessoa que o senhor tinha falado do sonho? Porque antes de conhecê-lo, eu tinha sonhado quando cheguei aqui. E nesse momento que veio pregar, a gente já estava morando aqui, mas a gente ficou quase 2 anos dirigindo lá. Ou seja, dirigimos 8 anos na Maria, viemos para cá, para Bom Jesus. De Bom Jesus, a gente continuou indo fazer os trabalhos lá. Então, de repente, no dia que ele foi pregar lá, que era um culto de jovens, eu fiquei assim, quando eu postei essa foto, né, que ela comentou isso, postei no Face, e no outro dia chegou uma pessoa aqui dentro de casa e falou assim, uma que gosta de fofocar e fofocando próprio até da parentela dele, né, e essas pessoas às vezes quando fofoca de alguém que traz, também leva. Então a gente tem que ter cuidado com essas pessoas que entram na nossa casa. E as coisas dela, tipo assim, profecia ou profetada, é só de maldição, é só de morte. E eu fiquei um período tão mal, ainda tô meio doente. É o que? Orações contrárias sobre a nossa cabeça. Não podemos deixar todo mundo pôr na nossa mente, na nossa cabeça, e nem tudo é de Deus. 3 pessoas oraram na minha cabeça e só fala palavras negativas ruins. E palavra negativa não vem do Senhor. Coisa ruim, certo assim. Porque o espírito da adivinhação também sabe do que Deus faz, do que Deus é na nossa vida. Né? A gente tem, às vezes é até Deus, mas às vezes a falta de sabedoria da pessoa se torna o quê? Boca de maldição. Porque a Bíblia diz que com a nossa boca a gente pode abençoar e maldizer. Então a gente tem que ter um certo cuidado com palavras lançadas ao vento. Então bispos, né, tem esse poder. Uma irmã falando outro dia, uma bispo falando de amaldiçoar, uma apóstola falando que a apóstola amaldiçoa comigo. Não sou apóstolo, pastor, qualquer crente, abrir a boca pode amaldiçoar qualquer um. A inveja é a pior maldição. Então a gente que vigie, porque também a Bíblia diz, se quem amaldiçoa será amaldiçoado. Então tudo que a gente planta a gente colhe. E a gente tem que ter um certo cuidado nisso, né? E na hora da raiva, que é onde, quando eu falo, a gente fala muita besteira. E a gente tem que dizer, Senhor, coloca freio, dá prudência. Para mim não estar jogando palavras ao vento na hora da raiva, na hora da dor, da ferida, né? Está ferindo. Se alguém falou alguma coisa, deixa com ele Deus. Se cale e entrega ao Senhor, né? E aguente. Muitas das vezes temos que aguentar, silenciar, aguentar calado, que não é fácil. E se passando, aí eu comigo, será que foi o sonho que eu tinha tido praticamente assim, né? Seu escolhido vai vir, vocês vão trabalhar 2 anos juntos, depois vão embora. E eu fiquei. Aí foi outro sonho, porque Deus sempre falou comigo por sonho desde nova. Aí eu falei assim, mas Deus, embora pra onde? Ó, pro céu, trabalhar no outro canto, fazer a obra do Senhor, né? Praticamente, que quem faz a obra do Senhor, primeiro é a obra do Senhor. No outro lugar, nisso o Senhor não respondeu nada, porque as meus sonhos é assim, o Senhor fala, mas ele não responde no momento. Mas ele vai dando sinais, ele vai dando pessoas. Aí, irmã Maria falou pra mãe, ô irmã Aparecida, eu vi a Kessia, eu chegava no posto e vi Kessia com um jaleco diferenciado das demais. Aí eu fiquei, sinal. Será que eu vou voltar, Jesus, para o postinho? Será que eu vou voltar para as Maria? Ó. Ou é outro hospital? Ou é outro posto? Olha só, perguntando a Deus. Quando for outro dia, eu sonhei que quando o Senhor está querendo nos tirar de um canto, quando chega o nosso tempo, não era 2 anos? Tentaram impedir o projeto, mas os sonhos vieram. E eu já tinha sonhado, como fosse trabalhar numa escola ou algo da saúde, que no sonho, às vezes sonhos não é tão parecido, com pessoas que assim eu nem tenho intimidade pelas ruas. E onde eram essas ruas praticamente?
uma das ruas era Macaíba. Então por aí se tira que a gente tem que estar onde Deus quer que estejamos. E se alguém está na nossa cadeira, vai ter que se levantar e sair, porque é nossa. Agora que tudo é no tempo de Deus, e ai desses que impedem, né? O problema de muitos é que quer impedir. Os falsos profetas querem nos colocar a caminhos contrários, querem nos colocar nas direções erradas. Por quê? Porque são guiados pelo sistema. Mas crente que ora, que tem intimidade com o Senhor, não é regido por sistema, é regido pelo Espírito Santo do Senhor, como Abraão, como aqui diz: quem não renunciar a tudo por amor de mim, quem não é guiado por mim. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E essa fé é nisso. É termos a confiança que onde o Senhor nos colocar, Deus vai usar o rei, o prefeito daquela cidade para nos abençoar. Se precisar, usa governador. Se precisar, usa presidente. Mas a gente tem que estar onde o Senhor quer que a gente esteja. Independente que A, que B, que pastor, que obreiro, que crente nos persiga. Quem está na brecha não anda como os impuros. Quem está na brecha não tem que andar como quem não tem intimidade com o Senhor, porque eu sempre falo, todo pastor, toda liderança de qualquer departamento tem que estar conectado com o Senhor, tem que ter intimidade com os céus, tem que ser profeta. Eu e você tem que ser profeta na nossa casa, dentro do ministério que o Senhor nos dá, né? Nos põe na nossa mão. Mas quem não anda sem a direção de Deus, não ouve Deus, porque não está preocupado em agradar a Deus. Mas quem se santifica, ouve Deus. É por isso que o cristão ele tem que santificar. Muitos pastores não se com esses imorais que essa moça relatou, são imorais. Uma pessoa dessa nunca ouviu Deus. Aí, como é que segue guia outros cegos? Guia mesmo o povo para errar, para pecar, para ser como eles. Que Deus tenha misericórdia dessas qualidades. Porque no céu, se não se arrepender, não vão entrar, não é isso? Então aqui diz Lucas 14:33, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. E se renunciar, muitas vezes é isso, é as nossas vontades. Às vezes a gente quer estar em algum canto, às vezes quer morar em algum canto, mas às vezes tem que estar guiado pelo Senhor. Tem que estar onde o Senhor quer que estejamos. Tem que estar onde o Senhor nos mostra. Não sei como e quando vai fazer e quando Ele pode fazer. Como eu digo, o Senhor não mandou isso, o Senhor mostrou. Porque eu fiz uma pergunta. Eu falei, Senhor, e o postinho que irmã Maria me viu, será que é eu vou voltar para Maria? E tive um sonho com algo como que fosse uma escola, um prédio antigo, como que fosse reformar, e uma pessoa falava assim, uma autoridade, aqui a primeira salinha é a sua, ó. E há anos que eu morava na Maria, eu chorava pedindo a Deus, Senhor, abra a porta para mim, nem que seja de recepcionista num posto, na escola. Eu chorava para trabalhar na parte da coordenação da escola, né? Que na época eu já tinha, quando eu fui para a Maria, eu tinha feito 2 anos de pedagogia. Chegando lá, eu fiz o técnico em estética, fiz o técnico em enfermagem. E às vezes eu queria que colocasse, porque eu sempre fui muito esquecida. Nem que fosse na recepção ou para auxiliar administrativo, como eu tenha trabalhado com auxiliar administrativo na Secretaria de Saúde, lá em Lagoa de Velhos. Eu chorava e as portas parece que não se abriam. E eu achava que era injustiça, né? De muitas pessoas que eu acredito ainda que sejam. Às vezes é o tempo que ainda você não está preparada. Até um dia eu chorando, muitos anos chorando, pedindo ao Senhor. E às vezes a gente fala, e o inimigo, os adversários, nossas almas escutam, e às vezes quer atrapalhar os projetos por isso. Aí chegou-se umas pessoas numa época, e eu falei, será que agora é a minha vez? Nisso, eu fiquei na minha, porque nem toda oportunidade da noite pro dia de Deus. Crente anda na direção do Senhor. Você tem que orar, pode passar 2, 3 anos. Deus não deu resposta, ó. Fica quieto no teu canto, porque Ele sabe o que está fazendo. Às vezes está nos livrando de algo pior. E, de repente, quando se passando o tempo e eu na minha, eu apresentando ao Senhor, Senhor, essa é a oportunidade, essa é a pessoa certa, são essas pessoas que vão me ajudar. Quando o Senhor falou um dia, né, tem gente que às vezes vem do mundo e nunca aceitou Jesus. Um casal e mais outra pessoa. Esse casal, eles vieram do mundo e aceitaram Jesus com pouco tempo. E o outro, pelo jeito, era crente desde pequeno, né? Mas o Senhor bradou a voz assim. Um certo dia, eu orando, apresentando o Senhor, se realmente eram aquelas pessoas que iam praticamente me ajudar ou alguma coisa do tipo. Quando um dia, o Senhor falou assim, escutei a voz por sonho. Eles são só aparência.
o homem está enganando. Foi bem claro. Aí eu falei, Jesus, será? Ainda duvidei. Com 3 dias, o Senhor fez a mulher desse casal se manifestar. Ou seja, com ousadia, com uma ciumeira, com a inveja, com algo assim que eu falei, misericórdia. Ela falou umas coisas que eu falei, Jesus, tá ferida, né? E tá querendo me ferir. Sempre levanta essas pessoas usadas pelo inimigo. Aí eu falei, te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Sai dela, eu comigo, né? Sai toda inveja, todo mal. O que vem de Deus traz paz. Vou ficar na minha, prudente, calada. E guardei os prints da conversa, que muitas vezes a gente precisa, né? Porque Deus é Deus. Mas enfim, quem nos justifica é o Senhor, quem fala por nós é o Senhor. E às vezes o Senhor está nos guardando, nos protegendo. Porque são pessoas que às vezes dão lugar para a inveja, para o que não convém, para a mentira, para o engano. E crente de verdade não anda no engano e na mentira. Crente tem que ter caráter. Crente tem que andar na verdade. Se ensinam não passar dessa procedência maligna. E se passaram esse tempo, eu com aquela coisa, um sentimento ruim ficando cada vez mais, eu falando, Jesus, o que é isso que está acontecendo? E é muita perseguição lá mesmo, né? Na época ainda estava nas Marias. Uma perseguição chata de um grupo que se reuniu um livre de jovem. E eu falei, outra pessoa que eu achava que era amiga, né? Eu comi quando alguém tem lugar para inveja, que se reúne os grupinhos para fofocar. Para ajudar não chega mas para querer atrapalhar os projetos de Deus, ou dar lugar para o inimigo quando Deus está nos usando, quer atrapalhar. Aí eu na minha calada, aguentando, suportando, né? Que às vezes a gente tem que suportar a calada, só que a gente adoece. Nossas emoções ficam adoecidas. E isso não é bom. Aí depois vamos gastar com remédio por causa das emoções, né? Então assim, às vezes são muitas pessoas que se levantam, são pessoas tóxicas, né? Que se levantam para querer paralisar. Mas o Senhor é fiel, é grande e às vezes Ele permite, né? Às vezes até sermos bloqueados por um período, por palavras. Muitas vezes eu fui bloqueada, mas o Senhor vai nos dando a maturidade e vai nos fazendo avançar, porque quem é do reino não para, né? E nisso, quando chegamos aqui, como eu falei, tive esses sonhos. Aí, outro dia, ainda morando aqui, eu fiquei assim, será que eu vou um dia trabalhar em Macaíba, Jesus? Será que o Senhor está mostrando algumas coisas? Será que eu vou voltar para as Marias no tempo certo? Já que eu vou trabalhar como eu escolhi 2 anos. Será que a gente vai fazer a obra do Senhor e trabalharmos juntos no hospital, alguma coisa do tipo? Na escola? Aí eu fiquei com aquilo na mente. Quando irmã Maria Benício, né? Já tinha tido esse sonho. A irmã Rosimar falou que o esposo dela viu numa visão aberta, né? Muitas vezes o Senhor nos usa assim com visão aberta. E se eu vi Kessia passando, dirigindo o carro do pai dela para dirigir a igreja. Eu falei, Jesus, será que eu vou voltar para aquele canto? Ou é Macaíba? Então o tempo é do Senhor, na hora certa o Senhor sabe fazer, o Senhor sabe agir, porque eu sou cabeça realmente, eu não sou cauda como eles querem, né? Como um sistema, como muitos querem. Deus muda sistema, Deus muda decreto, Deus vai além porque Deus surpreende sistema. Deus faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. E às vezes, quem não quer ajudar, que são os cristãos, Deus usa um ímpio, porque no sonho, quando eu vi a pessoa assim, eu falava com autoridade, ele não é, vamos dizer, crente, mas é um cristão por ser católico. Eu dizia, eu comigo, será que é ele que vai ajudar? Porque às vezes Deus usa uma pessoa não crente para nos ajudar, enquanto os crentes não querem ajudar. Simples assim, né? Mas ficamos na dispensação do Senhor, eu sempre ando na direção do Senhor, e às vezes a gente conversa, né? Conta aqui alguma coisa, algum testemunho, algum exemplo, como eu estou falando aqui, um exemplo de sonhos, de coisas que às vezes não estiver ligada, às vezes podemos perder a promessa, mas eu creio que maior é o Senhor para reverter, para fazer, porque às vezes é simplesmente que a gente não está, não é que a gente está desconectado, eu nunca estive desconectado, simplesmente porque às vezes nós somos bloqueadas e somos lentas, por causa das obras de feitiçaria, de bruxaria que tentam paralisar nossa mente, para a gente não entender os caminhos do Senhor, a gente tomar rumo ao contrário da vontade do Senhor. Mas a gente tem que estar na brecha,
e falar, e se posicionar e ver o que Deus quer fazer. Saber qual é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor vai ser boa, perfeita e agradável, né? E sempre estarmos na brecha. Aí foi num momento que eu escutei a voz assim, troque o nome da página. Aí veio, Influenciando a Graça. Mudei o nome da página, que era a página da igreja que eu criava conteúdo desde 2019. Nisso, eu criei o Instagram, excluíram, né? Influenciando a Graça, _. Aí criei outro @ influenciando.agraça. Tá vendo as perseguições? Quando cheguei aqui na cidade. E nisso, eu criei o outro @oficial _. E eu tinha um pessoal meu, e um Face também, só que eu sou muito esquecida de senha. Os que são esquecidas de senha, eu mesmo sei que eu esqueço. Se eu não anotar, eu esqueço. Mas esse Influenciando a Graça _ foi porque excluíram mesmo, que eu tentei recuperar assim praticamente, né? Não tinha como que... Mas enfim, como tinha poucas pessoas, também nem liguei, né? Fiz outra, já tem poucas pessoas, porque sabemos que não chega um para ajudar, né? Praticamente que era para chegar. É isso. A minha configuração. Ao mesmo tempo que eu sou inteligente para algumas coisas, para outras eu sou zero, gente. É isso. Né? Simples assim. Mas Deus é Pai, Deus é bom, para colocar amigos bons, né, no nosso caminho, para nos ajudar. Pessoas que se dizem verdadeiros cristãos, porque quem não é cristão não ajuda ninguém. Quem não tem, na verdade, o amor de Deus. É isso. Mas quem tem amor na prática é diferente. Então, todo ensino que é contra a palavra de Deus, eu descarto, eu ouço de tudo. Mas quando eu vejo que bate de acordo com a palavra de Deus, ó, tá precisando melhorar, tá precisando rever, tá precisando comer mais a palavra e viver conforme a palavra. Então, devemos muito ter cuidado e observar bem a palavra do Senhor. Comer, porque quem é enraizado não come papa, né? Mingau, como diz. Quem é enraizado é porque já comeu mocotó. Então, somos fortes no Senhor. Não porque somos... Não, a gente é nada, a gente é pó e cinza. Agora, Ele pode, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é o que capacita, Ele é o que faz. Ele é santo e não há outro. Ele é grande, Ele tira e coloca na cadeira. Ele faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. E assim bem entender, né? Nós não podemos estar perseguindo ninguém, nem invejando ninguém, nem isso nem aquilo. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que sejamos o que o Senhor quer que sejamos e façamos o que Ele deseja. Porque reino dividido não prospera. Aí Jesus foi me direcionando, faça a palavra do dia. Aí comecei a fazer a palavra do dia, porque o nosso Deus ainda fala. E quem não ouve mais a voz de Deus, fica incomodado com os novos que ouvem. Mas se santificar, se purificar, se descer, Jesus também fala. Só basta estar posicionado. Agora que nem toda hora Jesus fala. É uma dificuldade, como eu falei para vocês. Deus dá uma palavra, uma direção assim, ó. Uma vez na vida você fica perguntando, você fica orando, você fica se santificando. A Jesus dá uma direção por alguém que está na brecha verdadeiramente os verdadeiros profetas. Mas muitos são falsos profetas e fica revelagem. Eu digo revelagem. É revelação toda hora, direção toda hora. Não, Deus não é assim não. Às vezes ficam curiando as nossas redes sociais para dizer que é Deus. Não é Deus. Deus fala sem você procurar a rede social de ninguém. Às vezes você admira alguém pelas redes sociais. Às vezes Jesus fala sem a gente julgar. Ó, é um lobo. Ó, não é o que aparenta. Ó, tá enganando. Ó, é assim. É assado. Porque Jesus é lindo para nos dar livramento, nos guardar e nos proteger. Amém. Não é lindo? Espírito de lobo. Espírito de... precisa ser liberto ainda. Precisa ser transformado. E às vezes nós pegamos a guerra, né? De algumas pessoas que você está mostrando. Ai, Senhor, que espírito ruim é esse, Jesus? Parece um lobo. Espírito de Jezabel, Senhor. Por quê? Quando eu olho já... Aí são guerras que a gente às vezes entra e fala... E vem aquela retaliação e a gente sente na nossa cabeça. Aí a gente cobre com o teu sangue, Jesus, me cobre com o teu sangue.
Não deixa ser retalhada, por quê? Porque às vezes você tá vendo alguém e Deus já tá mostrando e a retaliação já tá querendo vir por você, pra você. Só que simplesmente às vezes você olhar e observar e às vezes já querer orar. Então a gente tem que ter cuidado até porque a gente ora. Porque a retaliação vem. E nesse momento a gente tem que pedir para o Senhor nos cobrir. Senhor, me cobre com teu sangue. É para orar por essa pessoa, mas me cubra com teu sangue e não deixa ser retalhada, Senhor. Nós temos que andar, irmãos, na brecha, porque é desafiador muito espiritual. E nós, como seres humanos, precisamos estar com a nossa saúde inabalável, né? Para suportar. É isso. Vigiemos e cuidemos. E temos cuidado com quem entra na nossa casa. Quem entra dentro da igreja, que nem todo mundo a gente tem que pôr a mão ou tem que estar orando sem Deus não mandar. É isso. Eu sei que acho que o nosso dever é orar por todos. Mas na hora que orar, vigie antes de entrar dentro de casa. Peça para que todo mal fique, né? Saia em nome de Jesus, não nos atinja. Porque muitas pessoas já vi pessoas orando passando mal. Porque a seta veio para atingir. Orou para uma pessoa de depressão, aquela seta veio atingir a pessoa. Então é isso que a gente tem que ter cuidado demais. O mundo espiritual é fino. Para quem não entende, né? De cura e libertação. E a gente às vezes fica pegando guerras sem necessidade, ou às vezes sem entender, porque quando a gente não tem a maturidade suficiente, a gente fica o quê? Absorvendo, né? Então, que não possamos absorver. Porque a gente sentir a dor do outro, um psicólogo, ele faz o quê? O tempo todo ele tá ouvindo as pessoas. Ouvindo, mas ele não deixa ser guiado por aquelas palavras ou pelo que a pessoa está ali relatando. E a pessoa que está relatando, né, ela está sendo o quê? Esvaziada de pensamentos ruins, de coisas que adoeceram, e ali vai realmente melhorando. A terapia, né, para isso. E o psicólogo vai dando o quê? O psicanalista, o terapeuta vai dando as direções para que a pessoa vá se erguendo, vá melhorando, vá fazendo. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos orientando, mas também, em parte, precisamos da saúde aqui, ó, de pessoas profissionais aqui da terra para nos ajudar, porque nós somos corpo, alma e espírito, é isso que muitos cristãos não entendem, e às vezes eu fico irada, né? Que às vezes eu falo, cadê os profissionais da saúde cristã para ajudar? Porque tem um momento de ajudar, né? Alguns necessitados da igreja. Então é isso. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos faça ir além, porque o Senhor é com os seus e Ele capacita os escolhidos. Amém? Então, só para terminar, renunciar a si mesmo significa acabar com os desejos pessoais, oferecer-se para ir aonde o Senhor quiser, ó, temos que estar onde o Senhor quer. Dedicar-se completamente a realizar a vontade dEle, fazer a obra dEle. Seja no templo, seja na rua, seja onde o Senhor quiser. Então fique com Deus, fique com essa palavra. E eu sempre falo, Senhor, se o Senhor mostrou, o Senhor vai dar a direção. O Senhor vai tocar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar sonho, o Senhor vai agir de alguma certa forma. Agora se o Senhor mandar ir, eu vou. Mas até aqui o Senhor não mandou. Então, o Senhor está trabalhando e agindo, né? Então, bom é andarmos na direção do Senhor Jesus. Amém? Honrando e respeitando uns aos outros, né? Que eu acho que é o dever nosso. As autoridades, temos um certo cuidado. E é isso, o Senhor escolhe a casa, para você saber que o Senhor escolhe a casa. Só basta a gente estar conectado. Por isso que é bom a gente estar ligado com o Senhor, ser participante de trabalho como escola bíblica, culto de ensino muito importante, culto de oração, trabalho de oração, né? Como se de oração e alguns outros cultos, trabalhos assim. Às vezes a igreja não tem o trabalho de culto de oração, mas tem um trabalho de oração que acho que um só resolve, né? Quem quiser ir participar, vai. Por mais que às vezes a oração é mais para mulheres, ou de adulto, né? Vamos dizer. É um costume que as mulheres se reúnem, que realmente as mulheres sempre foram mais da intercessão. E às vezes a mulher fica mais à vontade, né? Nesses trabalhos, vamos dizer que, vamos ser realistas, quando só tem mulher, a gente se sente mais à vontade para pregar, para louvar, para ficar à vontade ali sem retaguarda de homem. Vamos ser realistas. Eu amo as igrejas, sempre amei as igrejas dos Estados Unidos, pelos filmes e outras coisas, quando assistia filme de filmes evangélicos, né? Eu já assisti muitos filmes evangélicos, eu amo, né? Então assim, gospel. As igrejas sempre são o quê? A maioria. Os púlpitos não tem ninguém na nossa retaguarda. Sei que eu tô falando errado? Aqui nas costas. Isso é maravilhoso para nós que é mulher. A gente fica à vontade para pregar, para cantar,
A não ser que é um grupo de louvor, né? Às vezes apareça. Porque os homens, ó, fica tudo na lateral. É ter vigilância, para nós termos um certo cuidado com as nossas vestimentas, com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso ser. Para a gente estar inteiramente conectada com o Senhor, ligada com o Senhor, porque assim deve ser o cristão, né? Estar ligado com o Senhor, independente de ser mulher ou homem. Não estar com os olhos carnais, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz. Santidade, tem um novo que fala. Santidade no falar, santidade no agir, santidade no olhar, no agir, no falar, no vestir. É assim que Jesus quer da gente. Santidade em tudo. E é muito desafiador? É, mas não é impossível. Principalmente em Deus, coração limpo e puro de coração, que é limpo de mão e puro de coração, não vê malícia ou maldade, né? Respeita a todos, que assim nossos pais nos ensinam a respeitar da criança ao idoso. Então, pra gente, às vezes, a gente nem tem essa malícia assim de certas coisas, porque pra gente tudo é igual. E a gente acha que a área da saúde também tem isso, né? Acho que isso é coisa de cuidado. Então a gente, é normal, é um cuidado. Às vezes a gente ri ou fala algumas coisas assim besteira, mas simplesmente a gente não tem essa malícia. É isso. Mas tem gente que é a mente terrível, né? Mas é Jesus que sabe tratar cada um, enfim. Oremos, vigiemos, talvez as mentes que vivem vendo o que não convém, né? Então assim, vamos andar na direção do Senhor, porque essas coisas tudo é fachada, essas coisas é só ilusão e leva à perdição e leva às vezes até à destruição. A maioria das pessoas são viciadas na pornografia, se tornam até abusadores, se tornam impuros devido ao vício que é tão extremo. Então tem que ter muito cuidado. Então é isso, o problema é esse, né? Quero fazer com as esposas o que faziam com prostitutas ou querem fazer com prostitutas, que não é assim que deve ser, né? Deus fez um homem para a mulher e a mulher para um homem. Dependendo do segundo casamento, não é para estar com um e outro. Nem com Adão, com Eva e Ivo, né? Com muito é casado e ainda vive na vida do quê? De homossexualismo. Essa semana ficamos sabendo no caso, até que parece, de um desses lugares que eu falei que fomos pastoreamos, e o escândalo, né, para a cidade, que o mesmo é casado, mas vive com um homem. Ai, gente, é cada coisa triste que eu comi, os testemunhos, né? Ou seja, se uma pessoa não gosta de mulher, para que evita de casar? É isso. É melhor ser verdadeiro, né? Jesus querendo transformar um dia, moldar, amém, porque nós estamos aqui para julgar ninguém, escolha de ninguém. Mas não invente, não. Senão... É isso. Que possamos andar na direção do Senhor, guiados pelo Senhor, porque o Senhor fala, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos dá a direção, só que temos o livre-arbítrio, e a pessoa em si, todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer, escolher o que quiser, amém? Mas que vamos andar na direção do Senhor, e o Senhor nos guia os nossos passos, não deixa a gente confundidos, né? E o Senhor cuida, o Senhor o Senhor tem sempre o melhor, e Ele sabe o que fazer e o que faz. Então, vamos estar debaixo da sua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E como eu sempre falo, espero o Senhor não voltar logo, né? Outro dia que me alegrou foi Deus usa muito o Sara Farias, né? É uma mulher posicionada, a gente vê quando é um vaso de Deus. E o Senhor tomou a boca dela dizendo assim, né? Para as pessoas aprenderem inglês rápido, porque Deus tinha pressa, tal, de enviar, e algumas coisas que aconteciam de importações, né? Do Brasil, enfim, essas coisas assim de comércio. Aí eu falo, Jesus, eu espero que isso realmente aconteça, que eu acho que é um tempo ainda bom, próximo para o teu povo, Jesus. É o tempo de José, né? Para o José na terra, Jesus. De governo. E o Senhor pode, né? Dar um tempo de paz. A gente tem que ter um cuidado que a gente sabe paz. A gente sabe paz só no céu, mas um tempo de paz ou refrigério para alguns que foram uns 4 anos aí terrível para mim, principalmente. Mais do que os outros anos, muito pesado, de 2020 para cá, né? Então é isso. Mas bom é estarmos na direção do Senhor e andarmos, descansarmos, porque a gente precisa e fazemos a obra do Senhor. Precisamos, né? Só que o nosso descanso é o quê?
quem viaja, passeia, é evangelizando também, fazendo a obra do Senhor, e não tem coisa melhor. Eis-me aqui, né? Como a sua palavra diz. Envia-me a mim, aonde quiseres, Senhor. Aqui, cidade próxima, outro estado, outro país. O bom é estar na direção do Senhor. Se é para ir e vir, amém. Se é para morar, amém. Mas se não for só para ir e vir, amém. Que Deus convide. Nesse período que eu tive esse sonho, eu sonhei também indo a São Paulo participar de algo de música. Eu não sonhava que ia para morar. Eu tenho muita vontade, às vezes, de morar em São Paulo, né? Já tive muitas vontades. Qual que me impede, assim, o que eu, às vezes, não queria, talvez, a modo os frio. Mas eu sei que o Senhor se adapta, né? Nos faz se adaptar, isso e aquilo. Se for a vontade dele ainda, quem sabe. Mas bom, como eu tô falando, andar na direção do Senhor. Mas para andar, né, a gente pode ir, voltar, como um sonho que eu tive, ia participar de música. Mas se for para memorar, glória a Deus e aleluia. Então é assim, as direções do Senhor, que o Senhor vai nos dando sonhos, ó. Quando a gente chega no nosso tempo, naquele canto, naquela cidade, o Senhor já vai mostrando, ó, o futuro, onde quer que a gente tem que estar. E eu falo, Jesus vai trabalhando, vai movendo, vai agindo, vai fazendo, porque eu não posso nada. É o Senhor que toca nas pessoas, é o Senhor que faz, é o Senhor que é o Senhor que é santo, é o Senhor que prepara tudo, né? Moradia, emprego, o que for que precisar. Que é o Senhor que cuida dos seus, não nós. E linda é ser medida do Senhor. Então o Senhor vai, todos os cristãos para ser assim. Então, para isso precisa o que? Se santificar, buscar a Deus. Aí Deus usa, porque às vezes o profeta se deixa o quê? Se levado pelo engano, pela mentira, pela iludição da mente, né? O inimigo tenta, como eu posso dizer, cegar, manipular, confundir. Mas quando Deus não quer perder aquela alma, aí Deus ainda trata, né? Deus ainda transforma e faz. Amém. Fiquem com Deus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre do mal, e a paz do Senhor a todos. E se lembre, renúncia não é fácil, mas muitas das vezes temos que renunciar. Como eu falei, uma das pessoas, principalmente os homens, renunciar ao álcool, às drogas, né, devido às dores da rejeição, alguma coisa do tipo, que levou a isso, às vezes até um abuso na infância, algo do tipo, alguma coisa, enfim. São coisas que não era para existir, mas às vezes acontece. E quem somos nós para julgar, né? Não podemos julgar, mas a gente pode sim ajudar, não apontar, que é isso que o problema, muitos acham que no púlpito ou em alguma coisa, a gente criticando vai resolver a situação, o problema, e não vai resolver. A gente quer o que? A solução. Qual é a solução? Fazer isso e aquilo. Por isso que tem as clínicas, às vezes até de reabilitação, né? Para alguns drogados, algo do tipo. Porque precisa para dependentes químicos. É isso. A paz do Senhor a todos. Fique com Deus. Jesus é bom e o diabo não presta.